Banco do Brasil. Essa é a empresa do momento, onde em todas as rodas só se fala nisso. O que vai acontecer com o Banco do Brasil? É um bom ou um mau investimento olhando para o longo prazo? Eu sou o Jean Mello, co-CEO do AGF, e hoje a gente vai falar sobre essa empresa que está na carteira de muitos investidores. Banco do Brasil é uma empresa que nós aqui do AGF, a gente sempre falou, né? Nós sempre já investimos nessa empresa já há alguns anos, né? E a gente já passou por muita turbulência, essa não é a primeira e não será a última, né? E o que a gente sempre fala, pessoal, é que isso são grandes oportunidades. São oportunidades onde o mercado te traz uma grande volatilidade dos preços e que você consegue finalmente comprar mais ações pelo mesmo desembolso financeiro que você tinha antes. E aí, nesse momento, você vai acumular um número maior de ações e você vai obter lá no futuro, se tudo der certo, um dividendo maior. Então, esses momentos de volatilidade, de estresse no mercado, são momentos exatamente onde você vai conseguir acelerar a sua aposentadoria. Mas, falando especificamente de Banco do Brasil, onde a gente tem, nesse ano, uma queda de quase 40%, isso tem assustado muitos investidores, né? Mas eu acho que antes da gente analisar o futuro, é bom a gente entender um pouquinho do passado. Como nós chegamos nesse momento junto do Banco do Brasil. Eu vou apresentar aqui para vocês um estudo exclusivo que a gente aqui do AGF fez, justamente para trazer um panorama histórico e futuro da empresa para aqueles que estão pensando em investir ou que já investem na empresa. Então, trazendo aqui inicialmente uma tela do histórico de lucro da empresa, a gente observa na barra verde escuro o lucro líquido da empresa nos últimos anos, a partir de 2014 até 2024, e o dividendo por ação na barra verde mais clara, de 2015 até 2024. O que a gente pode observar? Em 2014 e 2015, a empresa vinha numa crescente de lucratividade, né? Até que em 2016, o que aconteceu? O impeachment da Dilma Rousseff. Nesse momento, a gente teve um impacto grande nos resultados da empresa, onde a gente vinha numa crescente atingindo 14 bilhões de reais e a gente caiu para 8 bilhões de reais no ano de 2016. Da mesma forma, o dividendo por ação, ele estava em R$ 1,03 e caiu para 45 centavos. A partir do momento que o impeachment aconteceu e o novo presidente assumiu, que era o Michel Temer, ele implantou uma série de medidas, entre essas medidas a lei das SAs, aonde melhorou muito a governança dessas empresas e também a produtividade. Então, a gente sabe muito bem que nessas empresas estatais existe um mato muito alto para cortar. E dentro do Banco do Brasil, nós temos pessoas super competentes e super comprometidas com a empresa. E a partir do momento que essas novas políticas foram implementadas, procurando ganhos, produtividade dentro da empresa, a gente começou a ver uma crescente novamente nos resultados, aonde a gente sai em 2016 de 8 bilhões de lucro para até 2019 com 18 bilhões de lucro no ano. E a gente sai de um dividendo de 1,03 caindo para 45 centavos em 2016 e atingindo o pico de 1,27 em 2019, né? Praticamente 3 vezes mais. Bom, mas de repente você vê ali 2020, essa queda brusca, tanto no dividendo quanto no lucro. Foi exatamente o nosso ano de pandemia, onde os resultados dos bancos como um todo foram impactados e houve também uma restrição na distribuição de dividendos dessas empresas, tá? A partir disso, de 2020, a gente começa a ver de novo a empresa se recuperando. Então a gente vê 2021 com 19 bilhões, 2022 31 bilhões, 2023 33 bilhões, até que atinge o ápice em 2024 de 35 bilhões. E a gente sai de um dividendo de R$ 1,13 por ação, atingindo um pico em 2024 de R$ 2,61. Nesse momento, o que você escutava em todos os locais? Banco do Brasil é a melhor empresa do mundo, é a empresa que representa o agro, eu quero ser sócio dessa empresa. E todo santo dia, nós aqui do AGF recebíamos perguntas se era o momento de comprar Banco do Brasil. E essas pessoas, normalmente, elas querem comprar onde? No ápice, no topo. É justamente nesses momentos, aonde a empresa está no topo, é que você deve ficar de fora, né? Só que a grande maioria da mídia, de gestores, de influencers,
todas essas pessoas estavam dando o devido destaque, pensando que a empresa iria crescer para sempre no mesmo ritmo. E, infelizmente, nenhuma empresa, né, ela vai crescer para sempre no mesmo ritmo. Então, até 2024, a gente tinha o cenário perfeito. E todo mundo queria estar recebendo dividendo do Banco do Brasil e pensando que os lucros iriam crescer para sempre. Até que, de repente, a gente começa a ter um primeiro trimestre de 2025 um resultado muito negativo, impactado principalmente pelo agro, né? E aí os analistas imediatamente começam ao quê? A fazer revisões das estimativas para o segundo trimestre de 2025, onde os resultados estão marcados para serem divulgados no dia 14 de agosto. E olha só que interessante esse histórico de estimativas do segundo trimestre de 2025 que eu trouxe para vocês. Em fevereiro, nós tínhamos uma estimativa dos analistas de um resultado trimestral de 9,7 bilhões de reais. Em março, 9,5 bi. Nada demais. Em abril, 9,5 bi. Até que então vieram os resultados do primeiro trimestre, com um grande impacto nos resultados, e as estimativas começaram a ser revisadas para baixo. E aí começou em maio, 6,5 bi. Em junho, para 5,9 bi, até que a gente atinge o fundo em julho de 5,1 bilhões de reais na estimativa para o segundo trimestre de 2025. Isso representa uma queda aproximada de fevereiro para julho de aproximadamente 47% nas estimativas. E aí eu te pergunto agora, você está preparado? Você está preparado para ficar com uma empresa que vai gerar provavelmente uma estimativa, um resultado de menos 47% no trimestre? É nesse momento que você precisa revisar o que te fez comprar essa empresa. Se você vai querer continuar sendo sócio dela ou se você quer simplesmente especular e estar na empresa somente nos bons momentos e nos bons resultados. Nós aqui do AGF, a gente olha esses momentos que nós julgamos como passageiros como excelentes oportunidades para você se posicionar nessas empresas. E nós aqui do AGF, a gente quer olhar para frente. A gente quer ver qual a estimativa da empresa, se vale a pena que a gente continue sócio dela, baseado não num resultado momentâneo, mas sim no que essa empresa pode entregar como projeto futuro e resultado futuro para o acionista. E quando a gente olha as estimativas de lucro dessa empresa, a partir de 2025, por exemplo, que já caiu bastante, ou seja, já está indo para 26 bi, o que me interessa é olhar para frente. E para frente os resultados são ainda muito promissores. Então a gente tem aqui em 2026 uma estimativa de lucro de 31 bi, em 27 35 bi, em 28 34 bi, em 2029 39 bi e em 2030 42 bilhões de reais. Aonde a gente sai de um dividendo projetado para o ano de 2026 de R$ 1,87 e chegando até 2030 com uma estimativa de dividendo em R$ 3,29. Mas você pode falar, Jean, 5 anos? 5 anos é muito tempo. Eu não quero saber de 5 anos, eu quero olhar para um tempo mais curto, eu quero olhar para 26. E aí, pessoal, é o que a gente sempre fala. Uma boa empresa comprada a um preço errado, ela se torna um péssimo investimento. Mas se você compra uma boa empresa no momento turbulento a um excelente preço, ela vai se tornar um excelente investimento para você. E é isso que eu quero trazer aqui no próximo slide, aonde a gente traz estimativas de retorno em dividendos a partir de patamares de preço de cotação de Banco do Brasil. Então, quando o Banco do Brasil estava cotado a R$ 19,90 e a gente pegando aqueles dividendos por ação estimados para cada um dos anos, eu teria um retorno para 2026, se eu comprasse a R$ 19,90, de 9,3% no ano. Mas olha só, se eu esperasse o Banco do Brasil cair para R$ 17,00, a partir daquela estimativa para 2026, eu teria um dividend yield de 11% nessa empresa. E se caísse ainda mais, iria para 12,4% de dividend yield do Banco do Brasil para 2026. E olha só, se você começa a comprar a bons preços e com uma janela, o seu horizonte, não de simplesmente um ano, mas sim 2, 3, 4 anos, o seu cenário muda completamente. E olha só, se a gente consegue comprar Banco do Brasil a R$ 15,00, a partir da estimativa
de dividendo por ação para 2027, eu teria um retorno de 15,5% de yield. Se eu seguro isso para 2028, os mesmos R$15 me entregariam 17,8% de yield. Em 2029, 20,4%. Em 2030, 21,9%. E é justamente nesse momento onde você atinge retornos tão altos em dividendos percentualmente que nada mais vai fazer sentido para você. Você para de olhar outros instrumentos, você para de olhar outros ativos, e esse ativo ele é um ativo único que te proporciona uma renda tão alta que nenhum outro ativo no mercado vai conseguir te proporcionar algo igual. Que é exatamente o que aconteceu com o Barça ao longo dos anos, onde ele foi comprando as empresas em patamares de preço tão baixo que hoje o que ele recebe de dividendo é um percentual tão alto que não faz sentido mais vender essas empresas. E são nesses momentos péssimos, onde todo mundo está falando mal da empresa, é que você vai conseguir obter preços muito vantajosos para que você consiga, então, ter retornos excepcionais ao longo dos próximos anos. A partir desse momento, pessoal, você para de olhar para renda fixa, para criptomoeda ou qualquer outro ativo e você passa a se tornar um sócio de longo prazo dessas empresas, obtendo retornos sem limite, né? Sempre obtendo um yield on cost cada vez maior em relação ao preço que você pagou dessas empresas. E vale aqui algumas coisas importantes. Banco do Brasil, ele é uma empresa que é centenária, né? Tem mais de 200 anos. Não é uma empresa que nasceu ontem, ela já passou por diversas dificuldades e nós acreditamos que essa vai ser só mais uma, porque nós temos excelentes profissionais dentro da empresa que vão conseguir trabalhar e dar a volta por cima. Porque é o seguinte, pessoal, a gente gosta de empresas excelentes em maus momentos. Não adianta você ficar por aí repetindo frase do Barsi, de Warren Buffett, se nos momentos que você tem que agir e comprar com convicção para que você obtenha esses resultados excepcionais, você simplesmente congela e não consegue executar. Tá? Então, se você quer obter mais conteúdos exclusivos, como esse aqui que a gente apresentou em primeira mão na nossa mentoria, e até informações de yields projetivos de Banco do Brasil, igual você está vendo aqui, e de outras empresas também que estão em excelentes momentos na Bolsa, assine o nosso app do AGF para que você tenha contato com uma comunidade de investidores exclusiva e siga todo mundo com o único objetivo de viver de renda passiva. Um forte abraço para você e até a próxima!